Muito bem, então continuação agora, nós iremos para a parte 2 da crucificação. A gente está estudando, né, o Evangelho de Lucas, a gente começou lá de Lucas capítulo 22, capítulo 22, a partir do versículo 1, a gente considerou ali alguns versículos, a gente extraiu ali algumas lições, comentou algumas coisas, a gente não andou ali versículo por versículo, mas sugiro a você que está me assistindo para ler mesmo de fato, né? Lucas 22, 23, né? E 24, leia até o final deste evangelho. Não somente esses versículos, né? Leia todos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai pegar toda a história, né, assim, de uma forma bem completa. Ali, os evangelhos, né, esses livros menciona, já disse uma vez, vou falar dizer novamente, menciona ali nascimento, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quer saber mais do Senhor Jesus Cristo? Leia os evangelhos, que há ali muitas informações sobre o Messias, sobre o Filho de Deus. A gente terminou, né, lendo, né, um versículo que se encontra em Lucas capítulo 23, o versículo 33. Né? Eu terminei mencionando ele, depois que eu li este versículo, eu citei ali, né, mais dois versículos, né, que foi João capítulo 5, versículo 24 e João 14, versículo 6. Mas a gente vai voltar aqui para versículo 33 de Lucas e a gente vai continuar lendo aqui e vendo o que está acontecendo aqui durante a crucificação. Esses dois versículos que eu acabei de mencionar, João 5 e 24 e João 14, versículo 6, ali está dizendo em alto bom som, de forma clara, não precisa de interpretação para entender o que está acontecendo ali, né? Está dizendo ali de forma clara, né, que para termos vida e vida eterna é através do Senhor Jesus. É sobre ele que nós estamos estudando aqui, né, através dessa série de vídeos. Então, voltando aqui para o texto, versículo 33, vou ler de novo, diz o seguinte: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele já apanhou bastante, eles acabaram com as costas dele, cortaram as costas dele com um chicote, colocaram uma coroa de espinhos no Senhor Jesus Cristo, sangue ali sendo derramado de alto a baixo. O seu aspecto com certeza está totalmente desfigurado, é o que nós estudamos lá em Isaías 53, quando nós lemos os evangelhos, né? Lucas aqui, por exemplo, a gente vê que ele foi realmente humilhado, né? Torturado, bateram nele, cuspiram nele, colocaram coroas de espinhos no Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, sangue sendo derramado de alto a baixo. Ele foi humilhado, está passando aqui por vergonha, né? Opróbrio, né? A palavra que a gente encontra lá em Salmo 22. Então ele está... O que é essa palavra, né? É vergonha, é vexame de forma pública, né? Ele está sendo realmente muito maltratado aqui mesmo. E mesmo depois de ser maltratado, de levar cuspida no rosto, eu gostaria que você que estivesse me ouvindo parasse para analisar aqui cada detalhe. Imagine você, ou eu, né, tomando uma cuspida no rosto. Imagine a gente apanhando de alguém de forma totalmente injusta. Senhor Jesus Cristo nunca pecou, nunca errou, nunca falhou nenhuma vez, certo? Ele está aqui apanhando, sendo arrebentado mesmo por aqueles soldados romanos de forma totalmente injusta. Coroas de espinho, colocaram nele, né, um manto e prestaram ali, né, uma espécie de
adoração, né? Salve ao rei dos judeus, ou seja, blasfemando dele, escarnecendo mesmo de fato o Senhor Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso, de forma totalmente injusta. Era eu e você que merecia isso. Nós é que somos transgressores, nós é que somos pecadores, nós é que somos falhos. O Senhor Jesus, mal nenhum. Deus o Filho, um Deus puro, santo, perfeito, sem mancha, sem erro, sem falha, deixa toda a sua glória no céu, todo o seu poder, né? Se esvazia e vem aqui servir quem? Justamente nós, pecadores, porque só existem o quê? Pecadores. Então ele passa por tudo isso. No versículo 34, Jesus Cristo pega e fala o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se tratando do amor do Senhor Jesus Cristo, o que eu diria? É imensurável, ou seja, é sem medidas, não dá para sondar, não dá para medir. Quando nós dizemos que amamos a Deus, e de fato muitos de nós aqui na terra, não todos, mas alguns que têm acertado com o Evangelho, acertado com o caminho, quando nós dizemos que amamos o Senhor Jesus e o amamos mesmo, saiba você, Ele amou nós muito antes da gente nascer aqui na terra. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha, né, arquitetado, planejado, programado uma maneira para buscar e salvar nós. É um amor sem medida, e mesmo depois de ter passado por humilhação, vexame, arrebentaram com ele, ele ainda pega, olha para aquela multidão e ainda diz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É um amor mesmo sem medidas. Negligenciar tão grande amor, tão grande salvação oferecida pelo Senhor Jesus na cruz, ai de nós, sabe? Ele não precisava ter passado por isso, mas precisamos dar graças sem cessar, agradecer, dizer a Ele o nosso muito obrigado por Ele, né, ter preparado um meio, uma forma para resolver o nosso problema. Tá aqui um motivo para a gente todos os dias acordar cedo, né, pensar em nossa salvação obtida através de fé no Senhor Jesus Cristo, nos méritos dele, certo? E agradecer, você que é salvo, você que tem se apropriado da salvação, aqui um motivo para agradecer sem cessar. Senhor, muito obrigado por ter tomado o meu lugar. Senhor, muito obrigado por ter preparado um meio, uma forma para resolver o meu problema. Senhor, muito obrigado por ter sido crucificado e morto em meu lugar, porque se o Senhor não tivesse feito isso por mim, era eu que teria que pagar essa dívida para com Deus. Muito obrigado por ter se tornado, né, o meu mediador, né, o meu salvador, o meu mestre e rei. Muito obrigado mesmo. Tá aqui um motivo, mas aí eu pergunto, né, para você que tem assistido, né, essa série de vídeos, né? Será que nós, seres humanos, temos de fato dado graças a Deus por tudo que o Senhor Deus fez por nós? Qual é a resposta disso? A própria palavra diz, né? No nosso estudo de introdução, a maioria se encontra onde? No caminho largo, separado de Deus. A gente tem se preocupado com muitas coisas aqui da terra, trabalho, estudo, entretenimento, entre muitas outras coisas. E quando o assunto é estudar a palavra, estudar o Evangelho, entender o que de fato Deus fez por nós e o porquê que Ele fez tudo isso, o que a gente faz? A gente negligencia, a gente tem virado o rosto, virado as costas para o Senhor Jesus. Tomara que isso não venha acontecer com você. Não faça isso. Entende? Não faça isso. Não negligencie tão grande salvação oferecida pelo Senhor Jesus. Ele pagou um preço muito alto, muito alto.
Versículo 35. O povo que estava ali a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, o escolhido, ou seja, o Messias, o prometido, se é tu és mesmo quem tu está dizendo que és, desça da cruz. Então eles estão ali testando quem? O Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, pergunto para você, será que ele tinha condições de descer da cruz? Qual é a resposta? Tinha totais condições. Ele tinha e podia descer a qualquer momento, mas graças a Deus que ele não desceu. Graças a Deus que ele não atendeu a voz daquela população que falava para ele descer. Falou: se o Senhor descer, a gente crê em ti. Ou seja, estão zombando, testando o Senhor Jesus Cristo na cruz. E ele suportou tudo isso, sabe para quê? Por nós, para mim e para você. Se ele tivesse descido da cruz, aí não haveria o quê? Um caminho, não haveria o quê? Salvação para nenhum de nós. Tá aí mais um motivo para dar graças a Deus. Imagine ele tendo que ouvir isso, né? Das pessoas ali. Né? Versículo 36 fala: de igualmente, né, ou de igual modo, os soldados o escarnecia e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Então tá lá, né, uma placa escrita, né, em letras gregas, romanas e hebraicas, que este, né, é o rei dos judeus. E ele é mesmo Senhor dos senhores, Rei dos reis. E mais está ali acontecendo o quê? Será que é uma tragédia? Será que Jesus Cristo foi pego de surpresa? Será que aconteceu algo aqui que ele não estava esperando? Qual é a resposta para isso? Tudo planejado, tudo orquestrado, né? Tudo dentro da agenda de Deus. A agenda de Deus está sendo cumprida aqui. Entenda você, Deus, ele está no controle, né, de toda a história. Ele está vendo, ele enxerga tudo, ele vê tudo. Ele conhece você, ele sabe o que você faz, ele sabe quem você é. Ele sabe exatamente o que nós somos, o que nós fazemos de forma geral. Ele está no controle de tudo. Isso aqui ele não foi pego assim de surpresa. Ele veio exatamente para isso, para morrer, tomar o nosso lugar na cruz. Isto é o Evangelho. Isto é o propósito ao qual ele veio aqui, morrer em nosso lugar, para que nós não viéssemos morrer, experimentar o que? Ira, castigo, vindo da parte de Deus. É o que está acontecendo aqui. Então leia aí, né, tua Bíblia, do versículo 33 até o 38. Então é isso. Agora é versículo 39 ao 43. Do versículo 39 até o 43, eu vou ler todos os versículos primeiramente, vou explicar cada um deles aqui. E eu confesso a você que está me assistindo que eu me converti exatamente nesta passagem aqui. E eu vou explicar e falar o porquê, ok? Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Muito importante este versículo aqui, eu vou explicar ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma passagem lindíssima, né? E a gente extrai aqui várias lições dessa passagem aqui. Então, imagine a cena. O Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado.
lembrando e sabedores que ele veio exatamente para isso, pagar a nossa dívida. Então ele está lá, sendo morto e crucificado, tomando o nosso lugar. De um lado tem um malfeitor e de outro lado outro malfeitor. Temos ali dois ladrões, um de cada lado. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Então eu quero que você pense agora. Uma pessoa, um homem, né, um ladrão, está de um lado, ele está vendo toda a multidão lá, os religiosos, os escribas, né, os saduceus, os fariseus, os soldados romanos, todas as pessoas ali escarnecendo o Senhor Jesus Cristo, né, humilhando ele, né, atestando ele, tentando colocar Deus, o Filho, à prova. Então ele está ali no meio, crucificado, e de um lado um malfeitor, ele está olhando, né, toda aquela cena, está ao lado do Senhor Jesus, está prestes a morrer, está no fim da tua vida ali, ele está fazendo o quê? Tendo a mesma atitude das outras pessoas, o mesmo, né, que as pessoas estão dizendo: salve-te a ti mesmo, ou desça da cruz e creremos. É exatamente o que este malfeitor está dizendo aqui. Não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Então, o Senhor não é o Messias? O Senhor não é o Filho de Deus? O Senhor não é o Todo-Poderoso? Se o Senhor é de fato tudo isso, desça da cruz e salve a ti mesmo e a nós também. Ou seja, este pobre homem é que ele não está entendendo o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Não está entendendo. Não está conseguindo enxergar a situação. E se tratando de nós e aplicando isso nos dias de hoje, a mesma coisa. O homem não tem, né, entendido o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui. Não entende a gravidade do problema. Não entende que a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Não entende que está separado. Não entende que está a passos largos indo ao inferno, indo ao lago de fogo. Separado, né? Não entende que está separado, morto para com Deus. Não se preocupa. E quando ouve falar do Senhor Jesus, é só mais uma pessoa, é só mais alguém em sua vida. Não dá crédito, não vai estudar, não vai ler, não vai pesquisar, não vai entender de fato o propósito, o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio aqui mesmo. Se soubessem, teriam dado crédito, mas a maioria não tem dado crédito. E é o que esse malfeitor aqui está dizendo. Também não está dando crédito nenhum, não entende o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ali, por ele. Versículo 40, respondendo-lhe, porém, o outro, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. A outra pessoa que está do lado, né, o outro malfeitor, ele ouve o que está acontecendo ali, e ele pega e repreende ele dizendo: você não tem reverência, você não tem respeito, você não teme a Deus, estando sobre igual sentença. Em outras palavras, rapaz, você já vai morrer, e mesmo ao final da tua vida, mesmo ao final da sua existência aqui na terra, você não tem respeito nenhum pela pessoa de Deus, você não entende o motivo, a razão pelo qual o Senhor Jesus Cristo está aí. Isso se chama arrependimento. Arrependimento. Ele entende o que está acontecendo ali. Como que eu sei disso? Versículo 41. Nós, olha o que ele fala aqui, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele sabe quem é Jesus Cristo. Ele entendeu o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ali, na cruz, pendurado no madeiro na cruz. E ele reconhece isso no versículo 41, dizendo: nós, na verdade, ou seja, a gente está sendo crucificado porque nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos aqui porque os nossos atos, o nosso dia a dia nos trouxe até aqui. A gente merece estar aqui,
mas Jesus Cristo nenhum mal fez. E você cai em si, né? Tome uma atitude diferente. Você não teme a Deus, não tem respeito, não tem reverência nenhuma ao Senhor, nem no final da sua vida. Pense melhor. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, do versículo 39 até o 41. Aí no versículo 42, ele vai falar o seguinte aqui, ó, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, primeira coisa, ele reconhece que é um pecador. Ele reconhece que ele merece estar ali sendo crucificado, como o Senhor Jesus Cristo. Ele fala: os meus atos me trouxe até aqui, eu sou mau, eu sou ruim. Isso se chama arrependimento. Ele entendeu o problema. Agora, entendeu o problema, temos os nossos pecados cancelados? Não. Só se arrepender diante de Deus: Senhor, me arrependo muito de ter feito isso ou aquilo, e parar por aí, você é perdoado por causa disso? Qual é a resposta? Não. Você está meio caminho andado. Você precisa tomar um passo além, ir além disso, de somente arrependimento. Reconhecer que é um pecador, ótimo, perfeito, nós somos mesmo pecadores. Agora, este homem aqui, ele pega e fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em outras palavras, este homem, ele está clamando aqui por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra de mim, eu sou um malfeitor, eu sou um pecador mesmo, mas não se esqueças de mim. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está pedindo o quê? Socorro, misericórdia, tenha compaixão de mim. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo para o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo vira para ele e fala: não, você é um malfeitor perdido, você é um ladrão, você foi um arruaceiro, né? Você trouxe só problemas para a sociedade, eu não vou te salvar não vou lembrar de você não. Foi essa a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu para esse homem? Qual é a resposta de Jesus Cristo para ele? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. É assim que Deus salva uma pessoa. Tá dando para entender como que Deus salva uma pessoa? É na hora, é de uma vez, não é um processo. Não é a gente vai melhorando aos pouquinhos, melhorando, e depois Deus lá na frente vai ver se resolve o nosso problema ou não. Salvação é instantâneo, é num minuto nós estamos fora e no outro minuto nós estamos dentro. Como é que Deus salvou este homem aqui? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui nessa passagem do versículo 39 até o 43. Depois leia aí com cuidado. Este homem aqui, ele demonstra arrependimento. Ele entende primeiramente quem ele é. Ele sabe que ele é um transgressor. Ele sabe que é um pecador. Primeiro passo. Segundo passo é: ele ficou na dependência do Senhor Jesus Cristo para resolver o problema dele. É assim que Deus vai salvar uma pessoa. Vocês lembram da passagem de Lucas 7 que a gente estudou em vídeos anteriores? Aquela mulher pecadora, aquela prostituta, ela demonstra ali também o que? Arrependimento. E ela fica na dependência de quem? Do Senhor Jesus Cristo para resolver o problema dela. No finalzinho da passagem lá, se eu não me engano, versículo 50, o que o Senhor Jesus Cristo pega e fala de Lucas 7, né? Lucas 7, versículo 50. Vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. Ou seja, salvação, a fé está envolvida com salvação? Sim. Mas a tua fé que você tem me assistido está onde? Em quê? Entende? Isso é que vai fazer a diferença. Eu não sei você, mas eu, Rondinelli, como eu disse, eu me converti justamente nessa passagem aqui de Lucas capítulo 23. Eu também fiz este estudo com um servo de Deus, alguns anos atrás. E eu fui vendo na palavra, na Bíblia, nas Escrituras, que eu era um pecador, que eu era um transgressor. Isso ficou claro, evidente para mim. E depois ele começa a apresentar salvação ali, para mim, através das boas notícias, e eu via e sabia que era através do Senhor Jesus Cristo.
Mas eu ficava pensando o seguinte: tá bom, eu sou um pecador, eu reconheço isso, beleza. O Senhor Jesus Cristo é a fonte de vida, salvação está no Senhor Jesus Cristo, eu creio, eu deposito fé, confiança, mas e agora, o que eu faço? Como que vai ser a minha vida depois disso? O que eu preciso fazer? Será que eu tenho que ir na igreja? Será que eu preciso ser batizado? Como é que funciona isso? Como é que é a salvação? Como que Deus me vê? O que eu tenho que fazer? Ou seja, será que eu tinha de fato entendido o Evangelho? Qual a resposta? Ainda não. Faltava algo, entende? Eu não entendi o que era graça. Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça, o que é graça? É um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus dá salvação, é um presente. Não é comprado, não é negociado. Salvação não é negociável. Deus é que vai dar para a gente, é um presente. Voltando para o texto aqui, por que eu me converti nesta passagem? Vamos analisar este malfeitor. Este malfeitor está aqui na cruz, junto com o Senhor Jesus. Ele primeiro demonstra arrependimento e fica na dependência de quem? De Jesus Cristo para resolver o problema dele. Lucas 7, como eu já mencionei, aquela mulher prostituta ficou também na dependência de quem? De Deus para resolver o problema dela. O filho pródigo, Lucas 15, mesma coisa. Aquele filho, ele caiu em si e ficou na dependência de quem? Do pai, mesma coisa. Lucas 18, o fariseu publicano, O fariseu, o religioso, ele estava confiando em si mesmo, ele orava de si para si mesmo. Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele estava confiando nele e nas coisas que ele fazia, que ele realizava aqui na terra. Isso não é salvação, isso não é o evangelho. Vamos voltar para o texto agora? Leia essas passagens de novo. Volte aqui para Lucas 23, do versículo 39 e 43. Vamos analisar uma coisa aqui. Este malfeitor, ele ficou na dependência de Deus para resolver o problema dele. O versículo 43, Jesus Cristo fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus Cristo fala hoje? Porque aquele malfeitor, o que aconteceu com ele? Depois, minutos depois ou horas depois, ele morreu, não morreu? Morreu, assim como o Senhor Jesus Cristo também morreu. Agora, eu pergunto para você, este malfeitor que foi morto, ele foi salvo, ele foi perdoado. Deus, Jesus Cristo, fala: hoje estarás comigo no paraíso. Onde é que esse malfeitor, onde é que este ladrão está? No céu, junto com Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Como eu disse, salvação não é um processo, é instantâneo, é na hora. Você decide crer no Senhor Jesus Cristo, Deus em sua onisciência, Ele sabe se você tem depositado uma fé autêntica, verdadeira, genuína, se isso for uma verdade na sua vida, salvo, perdoado. A palavra de Deus menciona isso. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos vida para com Deus. E foi exatamente o que aconteceu com este ladrão, com este malfeitor que estava junto com o Senhor Jesus Cristo na crucificação. Pergunto para você, este malfeitor, este ladrão, ele foi em alguma igreja? Ele se tornou membro de alguma religião aqui na terra? Qual a resposta? Não. Este homem, ele foi uma boa pessoa? Qual a resposta? Não foi uma boa pessoa, ele foi um ladrão, ele estava recebendo aqui morte de cruz. Ele era, vamos dizer assim, o lixo da sociedade, Uma pessoa para receber esse tipo de morte não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que causava problemas e mais problemas para a sociedade. Era uma boa pessoa? Não era uma boa pessoa. Deu tempo dele se tornar uma boa pessoa? Não, porque ele morreu. Ele ajudou o próximo?
Deu tempo dele amar o próximo? Qual a resposta? Não teve tempo. Ele foi um bom pai? Ele foi um bom filho? Ele foi um cidadão de bem? O que esse homem fez aqui de bom para a sociedade? O que esse rapaz apresentou para Deus? Nada. Entenderam isso? Porque ele não tinha nada para oferecer. Ele não tinha nada e não apresentou nada. É assim que Deus salva uma pessoa. Não é por obras. Não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E é exatamente aqui que eu entendi o que é de fato o Evangelho. Deus salva através de quê? Graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus dá a salvação para a gente. Deus dá a salvação para mim e para você quando cremos nele. É assim que Deus salva, através de arrependimento e fé no Senhor Jesus. Ponto final. Isso é o Evangelho. Como eu já disse, não mexe, não tira, não acrescenta absolutamente nada. Isto é o Evangelho. Ir na igreja, ser batizado, ser um cidadão de bem, ser um bom pai, isso são outros assuntos e a palavra de Deus trata cada um deles. Só que o que nós não podemos fazer é misturar esses assuntos. Algumas pessoas têm ensinado dizendo que nós precisamos ir na igreja, que nós precisamos dar o dízimo, que a gente tem que ser um dizimista, né? Que a gente precisa cortar o cabelo, né? Colocar uma camisa social, tipo essa aqui que eu estou vestindo hoje, né? Ir na igreja, comprar uma Bíblia, frequentar, né? Alguma igreja local, precisa fazer tudo isso, se tornar uma pessoa de bem, tirar a tatuagem, parar de beber, parar de fumar, aí Deus vai aceitar a gente, vai salvar a gente. Será que é assim que é a salvação? Mentiras. Mentiras em cima de mentiras. Isso não é o Evangelho. Precisamos reunir? Bom, isso é um outro assunto. Frequentar uma igreja, tudo isso é um assunto. Ser batizado, depois a gente vai explicar o que é o batismo. Por exemplo, ser um cidadão de bem, amar o próximo, também isso é outro assunto. Nós não podemos misturar um assunto com o outro. Vamos separar as coisas. Nós estamos pregando o quê? O Evangelho. O Evangelho. E o Evangelho é arrependimento e fé. Ser uma pessoa boa, ir na igreja, dar o dízimo, ser um bom pai, um bom filho, isto não é porta estreita. Isto não é caminho de salvação. Isso nunca foi o Evangelho. Eu estou dizendo em alto bom som que Deus salva através de graça, favor imerecido, através de arrependimento e fé. É o que aconteceu aqui na cruz com aquele malfeitor. Ele não apresentou nada para Deus, porque ele não tinha nada para apresentar. Entenderam isso? E foi justamente nessa passagem que me caiu a ficha. Eu entendi o que é graça. Eu entendi que salvação não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É nos méritos do Senhor Jesus Cristo que eu tenho paz para com Deus. A glória é do Senhor, não é do homem. Todos que foram salvos, todos que estão com Deus hoje, né, junto com Ele, está dizendo a mesma coisa de forma unânime. Nós estamos aqui porque Ele se tornou nosso mediador. Ele pagou a minha dívida. Ele resolveu ir até a cruz e pagar a dívida que eu devia para com o Senhor. Ele se tornou o meu Salvador. Ele e Ele. A glória é do Senhor, não é do homem. Entenderam isso? É assim que Deus salva uma pessoa. Leia, né, a passagem aqui dos dois malfeitores. Um não foi salvo e o outro foi salvo. Este que foi salvo, perdoado, justificado, o que ele fez? Entendeu quem ele era diante de Deus? Arrependimento. E ficou na dependência do Senhor Jesus. É assim que Deus salva uma pessoa. Espero que você tenha entendido o plano de salvação. É através da cruz. Não mexe nisso. Creia nisso e também será salvo. É o que a palavra de Deus menciona. Depois a gente vai estudar e falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas até lá, bons estudos. Um abraço. Até mais. Tchau.